Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje o bate-papo é com Carlos Alberto de Mello, que é o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros da região de Santos e também região, né? Aqui perto. Tá certo. Muito bem. Seja bem-vindo, viu? Olá, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, participando pela Hora do Pod. Realmente, não é para qualquer um que pode. Por isso que eu estou aqui hoje, trazer um pouco dessa sinergia e contar um pouco da minha trajetória, da minha história e também falar um pouco da instituição a qual eu represento hoje, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Mais uma vez, você ouvinte, ao todo o pessoal aqui, o Guilherme, a você, Jean, Rodolfo, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida e que seja, assim, um podcast muito contagiante, emocionante e boas vibrações é o que a gente precisa. Ainda mais sendo hoje, né, um dia tão especial, dia chuvoso, que chuva é bênção. É verdade. Presidente. Presidente, realmente é uma honra tê-lo aqui presente aqui na mesa. A gente vai até poder falar bastante coisa do sindicato também, mas a princípio nós queríamos saber como começou a sua jornada como despachante aduaneiro. Olha, Rodolfo, essa pergunta é bastante pertinente, Jean, porque comecei lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, quando automaticamente meu pai viu assim, foi preciso colocar os filhos, meu pai era funcionário público, um agudense, ao qual muito me ensinou, construiu uma família de 7 filhos. Você sai de Agudos, a melhor água do estado de São Paulo, quem aprecia não beba com moderação, então já vai entender de onde é a origem dos meus pais. Ele veio para Santos, construiu a família e automaticamente ele teve uma visão de sempre colocar os filhos no melhor caminho a ser seguido. E deu oportunidade para que eu participasse dessa instituição, que eu tenho orgulho de dizer que eu fui guardinha, patrulheiro, pelo Círculo de Amigos, o melhor patrulheiro de Santos. Hoje mudou o nome, né? Menor Aprendiz, Centro de Aprendizado, ao qual eu tenho um carinho enorme por toda a diretoria e sempre que eu passo pelo campus, eu faço uma viagem no tempo, porque tem referência na minha vida. E aí as oportunidades começaram a surgir, né? Você chega, um jovem garoto na cidade, esse movimento, você vê o porto, tudo se movimentando e você fala, poxa, o que é isso, né? Aí você chega ao primeiro emprego, você vai trabalhar numa comissária de despacho. Aí eu falei, o que é isso? Guardinha, né? E naquela época, em meados de 1900, eu tinha 12 anos, hoje eu não preciso falar a minha idade, eu tinha uma idade, assim, o tempo as coisas aconteciam muito rápido. E aí eu via que na comissária você precisava seguir uma carreira, você tinha que se especializar em alguma coisa. E as oportunidades de emprego pelo campus eram fantásticas. Você saía de um emprego, você já arrumava outro, porque o mercado estava precisando cada vez mais de pessoas, né? Diferente dos dias atuais de hoje, cada vez mais capacitado, o profissional tem que estar mais aprimorado, enfim. E aí eu saí da empresa, fui trabalhar em outra empresa, eu falei, nossa, se trabalhar no Porto é um baita potencial, né? E aí as coisas começaram a acontecer, fui trabalhar numa comissária, conheci pessoas, sempre esse meu lado, né, de transmitir empatia, ser um cara carismático, comunicativo, e você atrai as pessoas, né? Traz as pessoas para perto de si e as pessoas acabam vendo seu potencial. Fui trabalhar numa comissária de despacho, que na ocasião a pessoa era padrinho do meu irmão, e foi ali que me deu a oportunidade. Aí você chega a galgar todos os estágios, né? Você começa, né? Não sou o Kid Vinil, na hora do almoço a minha fome é de leão, mas eu sou boy, fui boy, com o maior orgulho de falar, né, Jean? Até que eu falei uma vez que o Jean parece até o Kid Vinil, não foi, Jean? Lembra disso? Eu brinquei até com você na rua. Cheguei, fui office boy, aí fui galgando, né, os degraus na escada, né? Aí passei para auxiliar de escritório. Aí depois para auxiliar de importação e exportação, fui trabalhar uma temporada em São Paulo, aí retornei a Santos, aí depois passei a ajudante de despachante, cheguei a despachante aduaneiro e fui convidado depois lá na frente, né, em 2008, fazer parte dessa instituição a qual estou desde 2008 à frente, né, participando diretamente, ainda mais agora conduzindo, né, e não sendo conduzido, né. Então essa é um pouco da minha história, mas assim, é aquela coisa, né? Na vida da gente, todos nós sabemos, para chegar onde que a gente chegar, onde a gente tem que chegar, a gente precisa ser resiliente, persistente e confiante. A gente não pode desistir, a gente tem que acreditar, perseverar para que as coisas aconteçam lá na frente. E muito disso é dedicação, né? Você tem que acreditar e sempre levar o pensamento a Deus, que eu sempre agradeço, pelas oportunidades que Ele me deu e muitas outras que estão por vir, porque realmente, né? Como eu citei agora há pouco, a gente tá batendo um papo, né? Como é bom ser bom, como já dizia José Martins Fontes. Tá certo. Perfeito. Você falou que trabalhou desde os 12 anos Sim. com comércio exterior. Sim. Então, aí, 2008... Foi o grande salto, né, na instituição. Entrou no sindicato. Isso. Aí, então,
experiência, você tem muita experiência com o sindicato, né? Conta um pouquinho, assim, como que é hoje dirigir o sindicato? Olha, Até presidir o sindicato, presidir né? o sindicato. olha, é um desafio. Cada dia eu procuro me aprimorar, mas eu saio de casa, coloco os 2 pés no chão, faço a minha oração, agradeço a Deus por ele me permitir conduzir, né? Que eu sempre brinco, né? E falo com as pessoas, né? Como tá na bandeira do estado de São Paulo, né? Em latim, non duco, não sou conduzido, eu conduzo. Então, para conduzir, você tem que lidar com as pessoas, você tem que entender as pessoas, mas com o primeiro sempre, respeito com as pessoas. Cada pessoa tem um diferencial, cada pessoa tem uma forma de pensar, e você lidar com hoje, nós temos quase 1.000 associados, e você lidar com associados, você lidar com viúvas, com aposentados, com toda a família, é uma gratidão, Jean, Rodolfo, imensurável, porque quando você foi talhado para isso, né, desde esse tempo quando eu entrei no sindicato, obviamente, né, Jean, ninguém nasceu sabendo, mas quando você é humilde, as portas se abrem. Como eu sempre falo, né? Deus não fecha janelas, ele abre portas. E quando ele abre essas portas, as coisas acontecem e as coisas cada vez acontecem para melhor. Mas tudo depende de você. O quão dedicado você é, e quão altruísta você pode ser, representar uma entidade secular que agora, meados de março, nós vamos completar só 113 anos. Estamos falando de um século, uma década e 3 anos é muito tempo. E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Mas fico feliz de poder estar conduzindo, fazendo o meu melhor com a diretoria, todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas que acreditaram e o principal, depositar o voto de confiança para que a gente possa fazer uma belíssima gestão e administrar com austeridade, com responsabilidade e mostrar o que nós somos capazes de fazer, porque, como eu citei, né, anteriormente, ninguém faz nada sozinho. O Melo tem uma equipe, as pessoas que trabalham e que confiam no trabalho dele. E lá fora nós temos associados. Esses que reconhecem todo o trabalho que é feito em dedicação, né? Como eu falo sempre, né? Se é trabalho, é entrega e resultado. É porque o sindicato ele tem que hoje o comércio exterior no Brasil todo, incluir principalmente aqui em Santos, é forte. Sim. Então o sindicato tem que ajudar os despachantes a serem mais atuantes, né, ou conseguirem mais benefícios nessa roda, né, de comércio exterior, né? Sim, Jean, para você ter uma ideia, hoje nós temos participado na interlocução, na mediação com diversas autoridades, órgãos intervenientes, o poder público e o poder privado, você poder se representar uma entidade, você chegar, dialogar, você conversar com as entidades, com os órgãos e trazê-los para perto e mostrar, olha, nós temos essas dificuldades, temos essas necessidades, o que nós podemos contribuir. E mediante isso, com toda essa evolução tecnológica que o país, o mundo todo está vivendo, cada vez mais o profissional ele tem que se aprimorar, se capacitar. E como ferramenta, o sindicato, nós temos que oferecer cursos, investir no quadro associativo e também naqueles que pretendem um dia se tornar despachante. Porque como entidade, você tem que dar essas alternativas. E isso é uma das coisas, ponto fundamental na gestão, que eu tenho investido bastante, na questão da capacitação. Porque hoje o mercado requer profissionais competentes e experientes. No passado era o papel, hoje nós estamos falando da comunicação digital, tudo é via sistema, tudo é de um enter. No passado você tinha um trânsito de papéis, hoje não mais. Quer dizer, evoluiu muito. E o profissional dessa era tem que ser melhor do que já era, cada vez mais aprimorado e capacitado. E como entidade eu tenho essa visão de investir nos associados. Tanto é, Jean, que nós tivemos agora, recentemente no mês de novembro de 2023, realizamos um baita curso, o primeiro curso da evolução, no primeiro curso voltado ao novo processo de importação, que é do Portal Único. Trouxemos a Márcia, ao qual deixo desde já o meu abraço, porque foram 2 dias intensos, com vários associados, funcionários de comissárias, ajudantes, participando efetivamente. Quinta e sexta-feira nós tivemos no primeiro dia uma média de... Não, 2 dias, no total acho que deu 114 pessoas que buscaram. Das 9 da manhã até as 18 horas. 2 dias intensos de aprendizado, tudo no novo processo de importação. E isso tudo aconteceu no próprio sindicato? Isso mesmo. No nosso auditório, que é o auditório cedido pela Associação Beneficente, né? Que a gente carinhosamente chama de Ábidas, né? Que é a mantenedora de todo o complexo, né? O edifício que leva o nome da nossa... Leva e eleva o nome da categoria, que é o despachante aduaneiro.
E quer dizer, e teve muita procura. E a gente já está pensando já, agora em 2024, de refazer mais uma turma, porque a procura foi grande e realmente mostra. Não adianta você oferecer a ferramenta, você tem que mostrar que a ferramenta é importante para que o profissional ele possa se interessar e vir participar. Porque hoje, como a gente sabe, tem N cursos. Você pega aí vários cursos, mas quando você fala de um curso que é coisa atual, Jean Rudolph, quer dizer, o profissional vai falar, eu preciso estar lá, eu preciso me conectar, entender o processo, como funciona. Porque tudo é uma questão de aprendizado, né? Ninguém faz nada sozinho. Ele vai lá para aprender e ele vai ser uma pessoa que ele vai compartilhar o conhecimento dele no escritório dele. É como é assim, né? A gente fala, por exemplo, hoje, a gente vê um auxiliar, um office boy de escritório, ele chega com uma visão, ele quer melhorar. Então ele se espelha em alguém para ele poder avançar cada vez mais para que um dia ele chegue a despachante. A bagagem dele que ele construiu, tudo foi a questão de um aprendizado. Sim, sim. E é interessante, eu creio, pelo menos, que o curso sendo ministrado ou apoiado pelo sindicato dá mais credibilidade. Sim, Jean. Porque é do sindicato, né? Então, Jean, é que tá. O curso, ele é uma parceria Procomex com a FEA Aduaneiros, a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, ao qual eu agradeço ao meu presidente Raposo por me dar a oportunidade de estar trabalhando com ele à frente nessa diretoria. Estou como primeiro tesoureiro e representante do sindicato dos despachantes perante a federação. E mediante isso, a federação, por ser um grande guarda-chuva, tem abaixo os parceiros, né? E o Procomex é parceiro da FEA Aduaneiros. E mediante isso, por o sindicato ser filiado, então ele tem essa parceria. Mas, desde já, como eu sempre falo para as pessoas, né? O sindicato, ele investe no curso, mas quem participa diretamente é o interessado. E o sindicato não tem lucro de nada. Ele só quer entregar o conhecimento para os profissionais. Ele vai lá e participa, paga diretamente, se for o caso, tudo diretamente para o Procomex. E a única coisa que o sindicato tem é o convênio e a parceria com a Federação Nacional, através do qual o Procomex faz parte. E aí eles disponibilizaram o profissional, veio em Santos, no auditório, que foi esse sucesso maravilhoso de 2 dias de conhecimento às alturas, sabe? Se você pegar uma régua para poder medir o conhecimento, as pessoas que saíram, você sai de lá muito motivado, já pedindo bis e querendo participar de outro curso. Isso para nós, como gestor, né? Você estando à frente do sindicato, é gratificante demais. E esse olhar que você tem de levar esse conhecimento para o associado, para o despachante, o ajudante, pessoal de escritório, isso não tem preço, porque ele vai sair dali, sabe como? Ele vai divulgar cada vez mais o conhecimento que ele adquiriu. Ele vai falar, olha, esse curso é muito bom, eu quero participar quando tiver o próximo. E pensando nisso, lá na frente é o que a gente quer desenvolver futuramente, até em breve, para fazer outro curso para a categoria, para o profissional, voltar da área de comércio exterior, ou despachante, aduaneiro, ou ajudante de despachante, e as pessoas que trabalham ligadas diretamente nas comissárias de despacho, auxiliar de importação, etc. e tal, analista, porque isso vem só a contribuir cada vez mais no processo. Porque mais pessoas capacitadas, talhadas, com conhecimento, evita todo um retrabalho quando você tem perda de processos. E hoje, nos dias de hoje, a gente não pode perder tempo, né? Tem muito. Desculpa se eu me estendi. Não, perfeito. Você falando assim, me surgiu outras perguntas, né, conforme foi falando. Mas antes de entrar numa pergunta sobre questão de processos que eu quero mencionar, eu sei que o sindicato também traz muitos outros benefícios, né? Quais seriam esses benefícios? Perfeito. Todo associado ele dispõe, né? De acordo com a questão do recolhimento dele, nós oferecemos para os associados, nós temos um plano odontológico, nós dispomos de dentista de segunda a sexta-feira, ele tem atendimento odontológico no sindicato, temos um consultório, ele disponibiliza também do plano de saúde, que hoje a carteira é bastante conhecida aqui na Baixada, que é a nossa parceira, tenho vergonha nenhuma de divulgar, que é gratificante, a parceira Unimed Santos. Nós temos também, através do Doutor Benefício, cuida toda a parte pecuniária, que é a parte de quando a pessoa tem um falecimento, que é o Beto Montoro, Doutor Benefício, tudo isso vem a somar e ainda mais
pro associado, no seguinte sentido, na parte recreativa. Não basta ser só um workaholic, trabalho, ele precisa ter o Grêmio recreativo, o sindicato disponibiliza, nós temos um ginásio poliesportivo na General Câmara 310, uma área gigante, coberta, com uma quadra de futebol de salão. Nós temos também na Riviera de São Lourenço, unidades, apartamentos, que é colocado para o quadro associativo. Temos uma colônia de férias no Campo de Jordão, no Morro do Elefante, uma área extensa, com quase 35 mil metros de área, que acomoda bem 112 hóspedes. E, parafraseando a música do Diogo, a caipirinha, pé na areia, água de coco, a cervejinha. A nossa barraca de praia, do nosso administrador Aurélio, que fica no Canal 3 em Santos. Então, essas são algumas coisas pensando no lado social e também na questão administrativa, oferecendo qualidade de vida, segurança para o despachante. Mas tudo isso só é possível quando ele se associa ao sindicato. Desde já fica um convite ao não associado que ele venha somar com a gente para que ele possa realmente construir um sindicato mais forte, um sindicato preparado para entender e atender os anseios e as dificuldades do dia a dia do profissional. Obviamente, a gente está lá para fazer um bom trabalho, não temos que assim conseguir atender todas as demandas, mas na medida do possível é o que eu sempre tenho feito. Tanto é que deixo aqui o meu abraço para o Paulo Manhani, não pôde estar presente, um grande amigo, um querido amigo, o qual me falou aqui de vocês. Paulinho é incrível, né? Estou aqui porque agora eu pode, por causa através do Paulo Manhani, que é com P. Ele realmente falou, Melo, você precisa ir lá. Pelo seguinte, quando a gente pega e oferece esses benefícios, pensando sempre nos associados, o associado ele vem a contribuir com a gente. E o que eu tenho feito? Sindicato de portas abertas. Recebendo o despachante, o amigo para um papo e um cafezinho. Porque isso é importante você ouvir as demandas, os anseios da classe. A gente sabe agora de tudo que está acontecendo recentemente, com as paralisações, todo esse movimento que está tendo aí no Brasil, mas eu estou lá sempre para poder atender o associado. Olha, vem aqui, vamos bater um papo. O que eu posso te ajudar? Porque não basta ser só um sindicato. Você tem que estar de porta aberta, porque a marca é um sindicato, mas a casa é do despachante aduaneiro. Eu achei interessante, né? Que eu até estava estudando um pouco as redes sociais de vocês e vi essa parte que você até tira foto com o pessoal que vai visitar, né? Sim. Isso valoriza, né? A pessoa, o sindicalizado ali, né? Olha, Rodolfo, você falou uma questão que eu sempre vi isso lá fora, tanto é que eu já desenvolvi agora depois do carnaval, vou retomar com a Mariana, que é o Melo Visita. Eu vou nas empresas, não tem despachante, vou lá conversar com o despachante, tomar um cafezinho, um papo amigo e mostrar para ele que o sindicato não é só aquela estrutura. Ele sai dentro daquele espaço e vai até o escritório do associado. Porque isso você demonstra que é uma entidade voltada para o associado. Não é só a contribuição dele que faz. Mas na minha ótica, como gestor, como presidente, é preciso dar uma atenção para o associado. Porque muitos escritórios, Rodolfo e Jean, têm filhos de despachantes, tem os netos de despachante. Amanhã eles serão associados. Eles vão ser pessoas que vão contribuir com a entidade. E essa questão de estar recebendo um associado, já teve inúmeros casos, Rodolfo, que eu falo para você aqui, a gente está aqui nesse bate-papo, pra você ter uma ideia, a pessoa chega, poxa, eu sou associado há 35 anos, eu nunca fui recebido pelo presidente para receber um café. E o presidente vem me servir um café. Nossa, que honra! Nossa, isso é uma alegria ímpar. Nós não estamos aqui para servir. Aliás, nós não viemos para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Servir, dar atenção, conversar com todos com respeito. E isso que eu tenho feito lá à frente do sindicato. Nós estamos entrando no 3º ano do mandato. Ano que vem é o 4º ano, é quadriênio, né, o mandato. Mas uma das coisas que eu tenho prezado muito é o respeito, a ética e atender às demandas e os anseios dos profissionais. E sempre eu falo, Rodolfo, o associado ele chega, ele vira e fala, poxa, Melo, que alegria estar aqui, vamos registrar esse momento. Porque ele fala, eu estou esperando a minha foto, hein, presidente, estou esperando. Aí vai para as redes sociais. Verdade. Porque isso demonstra que você está trabalhando em prol da classe. É óbvio, né? A gente sabe aí hoje em dia que, né, a gente não consegue agradar a todos, né? Mas eu acredito que na minha métrica do meu trabalho, em conjunto com a diretoria, que a gente está fazendo uma boa gestão. É assim, uma gestão de contribuir e mudar a visão de uma entidade de classe. Porque o sindicato, ele não é uma entidade, ele é uma entidade patronal. Ele é gerida que todos os seus associados fazem parte, constituem. Não depende de repasse de dinheiro do governo, enfim. E o sindicato ele é gerido pelos seus associados. Então imagina você poder passar essa mensagem para os seus associados, trazendo de uma forma cortês, com respeito.
tomar um café, bater um papo. Cara, isso não tem preço. É gratificante demais. Não basta ser, tem que estar presente. Então, por isso que eu estou lá Tá e certo. até comentei, né? Ser diferente. Abrir as portas da entidade, acolher e receber, entender e o principal de tudo, ouvir as demandas da classe. É isso que faz um sindicato forte, pelo menos isso na minha ótica. E trabalhar, né? Trabalhar com amor, ter paixão pelo que você faz, né? Um veículo não anda sem um combustível. O que me move é esse combustível que alimenta a minha alma, que é servir a essa entidade com paixão, com dedicação e o principal, com muito respeito, ética ao profissional. Porque nós já existimos há muitos anos, desde a abertura dos portos, desde lá 1808, por Dom João, uma categoria tão importante que outrora era nomeada, o título, por um presidente da República. É muita responsabilidade. Muita Então, mesmo. você faz parte desse cenário, você é um elo dessa engrenagem, o despachante aduaneiro. E diante de todas essas inovações no tempo, o profissional está sempre inserido. Eu acredito, e otimista que sou, a minha visão, a minha ótica é que sempre a gente possa, o profissional, ele permear por muitos e muitos anos trabalhando e ajudando na construção de um país forte e o desenvolvimento do nosso porto e da nossa cidade de Santos. Essa é a minha visão. Temos muito a fazer, mas isso só depende das pessoas que acreditam e que participam de uma entidade tão forte, tão respeitada, que é o Sindicato de Despachantes. E para mim é uma honra estar à frente, poder liderar tantas pessoas, Jean, Rodolfo, com sentimento, com amor, porque não adianta você chegar numa entidade querendo fazer mudanças mirabolantes. Você tem que entender as demandas da categoria, o que é possível fazer, o que é possível ouvir e levar isso aos órgãos. Isso é o que a gente tem feito. Presidente, só uma pergunta assim, você até mencionou sobre o Porto de Santos, né? E é o maior porto da América Latina. E isso faz também, claro, do sindicato dos despachantes da Aduaneira de Santos ser muito forte por causa disso, né? E o senhor até mencionou em demandas, né? Ouvir as demandas dos associados. Quais são os maiores desafios assim que tem hoje, assim, em termos do Porto de Santos? Ô, Rodolfo, hoje nós sabemos que nós temos vários entraves. Primeiro, a gente precisa para ontem a terceira via de ligação de acesso de São Paulo para Santos, que muitos santistas têm sofrido muito com essa questão de infraestrutura. Por exemplo, a ligação, você vem, você tem que descer pela Anchieta, enfim. Eu, otimista que sou, como eu já citei, estou vendo que o governo do estado de São Paulo, em conjunto com o governo federal, estão trabalhando, vão alavancar isso e também mais desenvolvimento para a nossa cidade, o que a gente precisa. A gente vê tantas coisas boas a surgir, nós temos aqui do lado, no quintal de casa, vocês vão ter uma visão privilegiada do Parque Valongo, uma obra, uma infraestrutura fantástica, que depois lá na frente vai ter o terminal da Concais, o terminal de passageiros. Nós vamos ver navio de cruzeiro chegando, trazendo movimento, as pessoas conhecendo o centro, desenvolvendo e cada vez mais as áreas valorizadas. E o profissional, Melo, onde que ele entra? Toda vez que tiver movimentação, tem insumos que são colocados dentro do navio, que é o consumo de bordo, e o profissional está ali, os escritórios precisam do profissional despachante aduaneiro. Então ele vai estar inserido, tem um ajudante, quer dizer, vai sempre ter trabalho para a gente. Só que tem um detalhe, isso tudo na minha ótica, só que todos têm que estar sentados na mesa para poder dialogar e chegar num consenso para que as coisas possam prosperar. Mas eu acredito no trabalho que está sendo bem feito do governo do estado de São Paulo, o governo federal, em conjunto para que cheguem a um acordo, que as coisas possam fluir. Inclusive, uma obra que tem um século que nós já ouvimos falar, né? Acredito que agora vai sair do papel, que é o túnel imerso, que é a ligação seca entre as duas cidades. E que isso vem de ganho para nós. Olha, Rodolfo, Jean, isso vai ser um salto muito importante para a nossa categoria, pelo seguinte, nós temos o aeroporto civil metropolitano do Guarujá. Você parou para pensar, uma ligação seca de Santos Guarujá, você vai fazer a questão em minutos, você vai ligar. Aí você vai para o aeroporto, que vai sair, então agora no processo final da licitação, que já foi autorizado, aí você vai começar a movimentar cargas pequenas, importação, vai chegar. E onde que o despachante vai estar? Nossa, nós estamos no quintal de casa, é mais trabalho, mais gente, contratação, geração de empregos, quer dizer, fomentando mais o desenvolvimento. O processo vai ficar muito mais rápido. Sim, né? mais célere. Nós temos a única cidade que a gente fala, nós temos o maior porto da América Latina, poxa, porto com G de grandeza. Mas o que nós temos conectado? Vamos lá, nós vamos ter todos os modais, o aeroporto, nós vamos ter já a malha ferroviária, nós temos o porto e o principal de tudo, o aeroporto. São os modais importantes que vai conectar. Então, quer dizer, a cidade de Santos, tá cara, tudo aqui, né? tudo aqui na nossa região. E as cidades se desenvolvem em conjunto.
a cidade do Guarujá, a cidade de Santos. É tudo uma questão de, digamos assim, tem que ter bom relacionamento entre os poderes para que ambos cheguem num consenso e as coisas prosperem. Essa é a minha visão como gestor à frente do sindicato. E tudo isso vai refletir positivamente lá na frente, para os outros, os mais jovens, os filhos, os netos dos despachantes que vão estar usufruindo disso aí tudo. Eu não sei se eu vou até lá para ver, mas Papai do Céu é bondoso, com certeza. Falar, Melinho, olha lá, né? Como a gente conhece muito, né, Jean? Vides a tua obra, olha, você participou, você esteve ali presente, isso é importante. Fomentar e cada vez mais essa terra maravilhosa que é a cidade de Santos, você poder tá inserido ali num contexto, obviamente, são várias entidades sindicais, entidade de classe, mas você, como uma parcela, poder contribuir para o desenvolvimento da cidade. Quem ganha com isso? Todos nós. Tá certo. Antes da pergunta... Ah, tá. Agora do merchandise. Toma um pouquinho d'água aqui, me permite. Por favor. Nós da Hora do Pod estamos sendo patrocinados pela Bendito Café, uma cafeteria de cafés especiais que você encontra aqui no centro de Santos, na Rua Amador Bueno 180, ou através da loja virtual www.benditocafesantos.com.br. Muito bom, presidente. Inclusive, nós temos um presente aqui do nosso patrocinador para o senhor. Opa! Olha, muito obrigado, hein? Bendito Café, realmente, eu gostei muito do nome. Obrigado pelo carinho aí, porque meu pai chamava-se, meu saudoso pai, Antônio Benedito. Se é Benedito, é Bendito Café. Obrigado, aprecio. Vou apreciar. Obrigado pelo carinho, pessoal. Esse daí que você tá tendo é o Mermu de café, tá? Que eles estão te dando. Esse que tá aqui na mesa, ele é em grãos. O seu já é torrado, tá? Já especial. Torrado não, já é moído, aliás, desculpa. Já é moído, tá? Então ele é um café especial e espero que você goste. Eu agradeço desde já o pessoal lá da Bendito Café pelo brinde aqui, eu agradeço bastante. E saiba que nas minhas andanças aos 12 anos, quando eu comecei, uma das empresas que eu trabalhei, comercial importadora, num café que hoje a gente encontra mais aqui em Santos. Um café maravilhoso que eu trabalhei durante 3 anos no Café Itamaraty, bastante conhecido, que era os filtros de café Itamaraty. Eu era office boy da empresa, o grupo J Marino, que na época era do Café Itamaraty. Lá em Catanduva a empresa. Então de café eu aprecio. Tá certo. Obrigado. Presidente, e na área social, assim, o que o sindicato tem feito? Boa pergunta, Rodolfo. Como uma entidade, né, a gente tem, nosso estatuto diz que nós temos que realizar ações de cunho social sempre voltada para o terceiro setor. Pois bem, podia ser diferente, né? Quando eu estava lá sempre na parte social, sempre procurei participar efetivamente das ações, as campanhas filantrópicas, sempre procurando ajudar a sociedade como um todo, ajudando nas questões que envolvem as instituições, as creches, os asilos, e sempre, assim, uma das coisas que eu sempre trabalhei é envolver os colaboradores, a nossa equipe dos funcionários do sindicato, sempre mostrando para eles que é capaz, que não depende do presidente ou do diretor, depende de todos nós. Nós ajudarmos para construirmos um mundo melhor. Visitas no asilo, na Casa do Sol de Santos, que é muito bem administrada, o Educandália Anália Franco, entre outras obras, ações sociais na cidade. Campanha do Agasalho, quando nós tivemos um incêndio em São Vicente, que dizimou várias famílias numa área continental, o sindicato se fez presente, foi solidário, solícito, pedindo ajuda à sociedade e à própria comunidade, né, como um todo, os despachantes aduaneiros, que muitos ajudaram, contribuíram, entre outras ações. Então, essa parte do terceiro setor, a parte social, o sindicato ele é voltado para isso. Tanto é que nós temos instituições que sempre nos solicitam, carinhosamente nós analisamos o pleito, porque nós temos muitas instituições e como o quadro é extenso, o associativo, é tudo feito uma triagem, o diretor social, ao qual eu deixo um abraço aqui, ao time do departamento social, o Ícaro Castelo Branco, ao Roberto Couto, que são os diretores sociais da pasta, sempre analisam com carinho para poder atender o pleito e a demanda de cada instituição que fazem um evento no nosso ginásio poliesportivo. Sempre pensando daquela visão de você poder contribuir e ajudar a instituição. Porque nós tivemos 2 anos aí da cidade, de tudo o que aconteceu com a pandemia, e muitas instituições pereceram, fecharam as portas, pessoas, né? Eu vi agora recente que até o final agora desse mês, ou do mês de março, o Lar Vicentino em São Vicente vai encerrar as atividades. Quer dizer, é triste uma instituição que cuida de idosos, você vê encerrar. E
Mas quando você pode ajudar, a gente tem que estender a mão e contribuir e fazer da melhor forma. E assim, nessa parte social, eu sou um apaixonado, um cara altruísta, aliás, que gosta sempre de realizar. Você tem um projeto, você tem que executar, não tem que ficar no papel, você tem que tirar ele dali, fazer ele acontecer. E quando você está à frente de uma instituição que nem um sindicato, muitas vezes você não vai conseguir executar, mas você tem as pessoas lá fora que conseguem fazer isso com você. Porque ninguém faz nada sozinho. E eu, graças a Deus, agradeço a todos os meus amigos, as pessoas que acreditam no meu trabalho, que participam e somam comigo para a realização das ações sociais. Porque eu falo sempre para as pessoas, a gente está aqui com um propósito. Se o teu propósito é o mesmo que o meu, você vai se juntar a essa corrente do bem. Vai ser um elo que vai se forjar e vai querer somar. E quando a gente soma, sabe o que é o principal de tudo? A gente pode dividir com as pessoas. Quando você divide, as pessoas que não têm nada, elas agradecem. Sabe por quê? Porque você fez o seu melhor, você olhou para elas. É isso o trabalho social. Como eu já citei lá atrás, eu sempre referendo uma frase do saudoso poeta e médico santista que trabalhou muito na nossa cidade, José Martins Fontes, que até hoje é lembrado. Como é bom ser bom. Como é bom ser bom. Verdade. Uma questão, agora não social um pouquinho, mas voltado ao despachante. A gente estava falando com o Russo até esses dias. Grande Russo, me permita, Jean, mandar um abraço carinhoso para ele, meu querido amigo. Se aposentou, foi um grande auditor fiscal, o pai do Siscomex, da inovação do sistema quando teve lá atrás, do sistema de comércio exterior, participou efetivamente, conhecedor. E hoje tem até um escritório, uma empresa que ministra cursos e etc. e tal. Exato. Exatamente. Então aí a gente estava falando bastante sobre OEA. Eu lembro que no início do OEA, o despachante aduaneiro ele até conseguia ter o OEA. Perfeito. E aí, por algum motivo, ele não pode mais. Não é interessante, o sindicato também proporcionar e discutir rediscutir, né, essa posição pro despachante fazer parte dessa cadeia e ter o OEA? Sim, olha, Jean, me desculpe. Hoje é muito importante o despachante estar inserido no operador econômico autorizado. Sim. Tanto é que no passado nós estávamos inseridos. E hoje nós temos que a ASAPRA, Associação dos Agentes da Aduana, que trabalham com todos os profissionais, a ASAPRA fica no exterior, e ela tem cadeira na OMA, na Organização Mundial das Aduanas. É tudo que ali sai, as leis, os decretos, tudo ele conversa com a Secretaria da Receita Federal. Pois bem, como nós participamos no passado, não sei qual foi o motivo que da questão administrativa de cunho de algumas pessoas acabaram nos excluindo disso aí. Mas hoje, com esse trabalho efetivo que é feito por trás, feito por trás que eu falo que é o grande guarda-chuva, que é a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, bem articulada lá em Brasília, trabalhando com os poderes público e privado, para que a gente possa retomar isso daí, com certeza, na OEA, e o despachante ele voltar a ser operador econômico autorizado. Porque não faz sentido, Jean, o profissional ele está excluído, uma vez que ele já está inserido, só que ele não está ali num decreto. Ele faz toda ele faz parte toda Você imagina o profissional, ele está fora, ele está out. Não, a gente tem que estar inserido ali. Então, para que isso a gente possa retomar, inclusive agora no mês de março, vai ter um seminário em São Paulo, se eu não me engano, acho que é no dia 5 ao dia 7 de março, que é um seminário do OEA, que é desenvolvido pelo Procomex, que nem eu citei, quer dizer, eu vou estar lá presente, porque vai ser discutido vários temas. Inclusive, você veja só, no ano passado foi assinado, em conjunto com a Receita Federal, o ARME, um acordo de reconhecimento mútuo, que envolve vários países. E aí, olha só, tinha um americano que ele estava lá, ele estava falando da importância do Custom Broker, né, que é o despachante aduaneiro, que ele está inserido isso lá fora, no exterior, nos Estados Unidos. Então, você veja a magnitude do que é ser OEA. Você está ali com uma chancela de um profissional que é reconhecido e faz parte de toda essa cadeia. Então, não faz sentido de nós estarmos fora hoje desse contexto. Mas com o trabalho em conjunto, com interlocução, esse trabalho com as autoridades, como eu falei, dos dois setores, que a gente possa retomar. Porque isso é fundamental para o profissional, o despachante aduaneiro. É uma chancela. Como tínhamos no passado, que o despachante era ISO 91, mas o OEA, isso significa que ele está ali inserido como operador econômico autorizado. E vou mais além ainda, Jean. Veja só,
Como é que você chega a retomar isso? É uma questão de mudança de governo, você tem que retomar a sua credibilidade. E hoje nós temos, aqui em Santos, se eu não me engano, nós temos 12 despachantes que são operador econômico autorizado. Inclusive, você até citou atrás, Rodolfo, eu recebi lá para um bate-papo lá, eu chamei os 6 que eu conheço, que são os despachantes para participar de um café amigo com os despachantes OEA. Foram 3 profissionais de comércio OEA. Inclusive está até nas nossas redes sociais, tá a foto lá com eles. Quer dizer, é importante o sindicato ouvir eles e trabalhar em conjunto com eles, porque, poxa, é uma chancela, é que nem aquele selo de ouro, você está buscando algo que você já está ali inserido. Mas eu acredito, sou um cara muito otimista, que a gente vai retomar isso. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente tem pela federação, né, Jean? Não sei se você vai me perguntar mais além. Tem as questões do projeto de lei que está tramitando. Isso é muito importante e demonstra realmente, o reconhecimento e o quão importante é o profissional, o despachante aduaneiro, ele está inserido em todo o processo. Porque ele é um elo, ele faz parte da cadeia. Sim, isso mesmo. Por isso que é importante também, igual você falou anteriormente, é que mais pessoas sejam associadas. Se filiem ao sindicato de despachantes. Quanto mais associado, mais força vocês têm para conseguir muitas coisas lá em Brasília, né? Perfeito. E trabalhando, articulação, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, articulação política junto com a federação, com todos, olha, são 12 sindicatos, e o Sindicato de Santos, ele é o precursor, na fundação da federação. Então, quer dizer, nós temos o mais antigo? É o primeiro sindicato do segmento, o Sindicato de Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Então, você imagina a importância e a responsabilidade que tem do sindicato, não por este presidente, mas toda a equipe e a diretoria, você trabalhar efetivamente com uma visão voltada ao profissional. Obviamente, não conseguimos tudo, mas se nós estamos ali presente, marcando presença, eu tenho certeza absoluta que muita coisa boa por vir. Se você me permite, eu até puder citar, Jean, o projeto de lei que está agora, o 4.814 de 2019, do Mauro Nassif, o deputado, e em conjunto com o relator Evaí Vieira de Melo, inclusive é Melo, meu xará, tive o prazer de conhecê-lo lá em Brasília, quando foi apresentado o projeto. Esse projeto nada mais é que ele versa a melhor regulamentação dessa categoria. Então, com isso, é para os despachantes e ajudantes. E agora ele já passou pelo CETRAB, a Comissão de Constituição e Trabalho, já passou pela Comissão de Constituição e Trabalho, e agora ele vai para o CCJ, e automaticamente depois, sendo aprovado, ele vai para o Senado para deliberação. E o que isso tem a ver para nós despachantes? A melhor regulamentação da categoria. Isso vai fomentar, que nem, por exemplo, nós temos a ordem, entre outros, o despachante com a criação de um conselho de ética. Os profissionais para trabalhar ali, eles têm que ser reconhecidos. Trabalhar com austeridade, trabalhar que são profissionais reconhecidos. Poxa, o que nos falta? Basta que nós façamos a nossa lição de casa e trabalhar em conjunto com os outros 11 sindicatos. São 12 sindicatos de despachantes esparramados pelo Brasil. Nós temos sindicato no Amazonas, em Goiás, nós temos em Brasília, Recife, Espírito Santo, Vitória. Você imagina quantos sindicatos, todo mundo numa única força, num único movimento, para desenvolver cada vez mais o profissional despachante aduaneiro. Como a minha hashtag eu acredito, tem que trabalhar e persistir para que tudo isso seja possível. E não depende só do presidente, são todos os presidentes voltados e focados para que a gente consiga resultados positivos e favoráveis para a nossa categoria. Não basta ser nem estar, tem que trabalhar e acreditar. É igual tem aquele desenho que fala lá do Simba, né? Somos mais do que 1000, somos um. Somos mais do que 11. 11 sindicatos, 12, né? Com o sindicato de Santos. Juntar todos em uma única. Uma unidade, todos trabalhar. Propósito. É isso aí, Jean. Cresce. É trabalhar em conjunto e fomentar cada vez mais o profissional despachante aduaneiro. E olha, dando um spoiler aqui, se me permita, não sei se você ia perguntar, Jean. Eu gosto do microfone, como eu falei, eu amo o rádio, a comunicação é tudo, graças a Deus, e me deu esse dom. Nós teremos agora, no próximo mês de março, né? Nós temos aí a Intermodal. Pela primeira vez, a Federação Nacional vai ter um stand. Desde já, os amigos estão convidados a participar. O stand na Intermodal da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, em conjunto com a CNC, Confederação Nacional do Comércio, que vai estar um stand maravilhoso, cedendo para todos os sindicatos filiados
a participarem, levarem seus associados para trocar ideias, para conversar, o famoso networking. E isso é muito importante. A maior feira logística... Isso é legal. Porque a Tremondal é muito famosa, né? Forte, né? Uma feira forte. Né? E muitos outros sindicatos sempre participaram sozinhos. E dessa vez vamos ter um stand da Federação Nacional. Isso demonstra que é uma federação séria, que ela está trabalhando em prol do despachante aduaneiro. E sempre irá trabalhar. Hoje, nosso presidente José Carlos Raposo tem feito um bom trabalho, continua fazendo, e nós, como diretores, presidentes do sindicato, temos que apoiá-lo e trabalhar com ele para que todos possam ter o resultado lá na ponta, que é o resultado final, que todos os sindicatos e associados, despachantes, porque o despachante ele é a nível Brasil, despachante em Santos, despachante em todo lugar. Então, você imagina um benefício que venha para a categoria, todos vão ser beneficiados. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí nós temos também, ainda no mês de março, fevereiro, porque a gente tem um carnaval, e começa março, porque março é um mês muito importante. Nós vamos realizar pelo terceiro Mulheres no Comex. Já temos 2 pessoas confirmadas, 2 mulheres, olha assim, muito competentes, ao qual eu conheço uma delas. Aliás, conheço as 2, mas uma eu tive a alegria de estudar e se formar com ela na faculdade. E outro dia eu encontrei com ela em São Paulo. Vai ser lá no nosso auditório da associação. Mais um convite para vocês estarem lá participando e lá dar uma olhada como é que funciona. É um evento voltado para as mulheres. Mulheres no Comex. Tudo o que acontece na parte do desembaraço, as mulheres que operam empilhadeira, as mulheres que estão atrás numa mesa de escritório fazendo despacho, a DUI participando da declaração de importação no Portal Único, enfim. São muitas coisas que as mulheres vão poder comentar e lá divulgar. E aí, quase chegando no final do mês, a cereja do bolo, que é o dia que se comemora 113 anos, que é comemorado o aniversário de fundação do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, que é dia 26 de março, que nós completaremos 113 anos. Como de praxe, a gente sempre tem uma comemoração bastante simplória, mas não pode deixar de passar desapercebido, porque marca e consolida uma marca que tem um século, uma década e 3 anos, isso é gratificante demais. E depois, avançando no mês seguinte, no mês de abril, aí é o dia tão esperado, que é o dia que nós comemoramos, que é o dia do profissional, que é reconhecido através de um decreto aqui na cidade de Santos, que é o dia 25 de abril, é o dia que comemora o dia do despachante aduaneiro. Isso para nós na cidade de Santos, pelo menos para mim e muitos outros, né, que acredito, é muito importante, porque isso referenda todo o reconhecimento de um trabalho. E o sindicato estando à frente como representante de cada um deles, isso consolida um trabalho bem feito e realizado com amor, com dedicação. Porque quantas gerações já se passaram, Jean, Rudolf, para poder chegar a essa marca circular? Quantos netos, sobrinhos, vós, avós. E hoje nós temos ainda comissárias que estão na 4ª geração. Eu conheço uma família que é a 5ª geração. Caramba, Melo, é muito tempo. É muita história e ao mesmo tempo muita responsabilidade. É verdade. Bacana, né? Passa de pai para filho, né? Isso é importante. Né? E o legado, né? A gente já conhece, marca... Eu conheço alguns despachantes, algumas comissárias que já estão passando do pai para o filho, ou o pai se aposentou, ou infelizmente não está entre nós agora, e passou de pai para filho. É bem interessante isso. É um legado. Eu ainda não consegui chegar nas 5ª geração, mas de pai para filho eu já acompanhei. E olha, eu não sou filho de despachante. Meu pai era funcionário público, trabalhou muitos anos no cartório eleitoral da 273, ao qual deixo meu abraço a todos os profissionais, aos funcionários públicos como um todo, não só do cartório eleitoral, para todos, porque ele amava o que fazia e essa a essência, esse legado passou por filho, por ter a paixão de fazer o que ele faz com muito amor e dedicação. Então, isso assim, é gratificante demais quando você chega numa comissária do meu avô, você vê o quadro na parede. Isso é, assim, um cara que tem a história dele gravada, né? Recentemente, nós tivemos um evento lá me permita, não sei se eu vou me alongar, Jean Rudolf, lá no nosso auditório, e eu falei, as minhas palavras foram essas. Eu não estou aqui para errar, me perdoe se eu errei, mas eu estou aqui para acertar e fazer o meu melhor por vocês. Porque através dessas paredes, a argamassa... Muitos de vocês, os pais, os avós, os bisavós, edificaram esse prédio. Então, a gente está aqui para cuidar, zelar desse patrimônio. E isso é com respeito, porque vocês fazem parte disso. Muitos de vocês não tinham nem nascido e o seu avô, o bisavô já estava lá trabalhando, edificando, levantando uma bandeira de uma entidade de classe, que é o Sindicato de Despachantes, em conjunto com a Associação Beneficente. Então, isso é gratificante demais. Então, você tem que saber que você está ali para fazer o teu melhor, mas com respeito por cada um deles. E esse respeito,
Isso, assim, é uma coisa que permeia no meu coração, porque é um sorriso. Você já me viu na rua, converso com todos, sou um cara que transmito alegria, empatia para cada um. Vou nos escritórios quando eu vejo um amigo ali, tá com um escritório bacana, mostrou a estrutura, aí chega, Carlinhos. Quando o cara me chama de Carlinhos, minhas pernas bambeiam. É muita história envolvida, muitos anos. Então isso é gratificante. E mais ainda é você poder representar cada um dos colegas despachantes. Isso que eles veem que estão sendo bem representados. E eu agradeço a cada um deles pela confiança depositada. Espero sempre corresponder. E ao mesmo tempo puxar de orelha, né? Porque você, se fizer alguma coisa, vai lá, café amigo, bate-papo, estarei sempre lá à disposição. Perfeito. Uma pergunta. O senhor falou que tem mais de 1.000 associados. Né? Total, hoje não chegamos a 1.000 associados. Acho que é 940 associados, se eu não me engano. Mas tem os aposentados, viu? Sim. E tem ideia de quantos, assim, um número mais ou menos, de quantos despachantes tem só aqui em Santos? Aqui na cidade de Santos, foi feito um estudo, vou te falar em percentual, foi feito um estudo através do CAD, né, que é pela Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, que o estado de São Paulo contempla, né, o estado de São Paulo, que aqui pega a nossa região. Nós representamos só 65% dessa fatia. Então, quer dizer, é muito profissional, trabalhando em Santos, trabalhando em São Paulo. 65%. Você pega 35% que sobrou e você fatia para os outros estados, quer dizer, o maior número está aqui no estado de São Paulo. Forte, então, né? É muito, muito. Então, é assim, você vê, o porto não pode parar, o aeroporto não pode parar, tudo que é desenvolvimento. Então você está ali inserido 24 horas, né? Que eu falo. Tem colegas que são workaholic, né? O cara trabalha de segunda a segunda, se deixar, vira a noite ali, chegando nos processos para dar celeridade no processo de importação. Porque hoje, né, a concorrência ela é grande. Mas se você faz um trabalho bem feito, com responsabilidade, pensando no cliente, você entregar resultado, você tem um cliente sempre contigo. Tanto é que muitos clientes hoje seguem de pai para geração, como você falou, Jean. Estão até hoje com a comissária trabalhando. E eu sei bastante desses clientes que continuam trabalhando com esse pessoal. Uma coisa que eu vejo dos despachantes, eu vou chamar de Carlos. Carlinhos. Obrigado pelo carinho, Jean. Tá. Uma coisa que eu vejo nos despachantes, o que acontece? O mundo é tecnológico. Sim. Não é mais no papel, igual você começou no papel. Hoje Sistema. Não teria como mais estar só no papel. E cada dia mais e mais tecnologia, mais e tecnologia. O que eu acompanho, Carlos, é que o despachante que está evoluindo na tecnologia, está acompanhando a tecnologia, e os escritórios dos despachantes que estão investindo em tecnologia são os que estão conseguindo se manter e conquistar mais clientes. Eu vejo que o pessoal que fica falando, não, a tecnologia não, deixa o meu computadorzinho aqui pequenininho, tá bom para mim, tá funcionando, que não estão investindo, eles estão perdendo clientes. O que você acha da tecnologia pro despachante? A tecnologia é que a gente falava lá atrás quando existia o Telex. Não vai ter outra ferramenta, aí veio o fax. Aí veio o fax. O que avançou? A gente tinha as copiadoras, veio a fotocopiadora para reproduzir. Cada vez mais a tecnologia avançando. O que nós tínhamos? A máquina de escrever, que é uma ferramenta hoje vital. Todo escritório tem uma máquina de escrever, nem que seja uma relíquia para estar ali. Mas evoluiu. Então o profissional ele tem que se capacitar e ter essa visão voltada para o futuro. Porque é uma nova era de tecnologia, tudo é base de sistema. Você dá um pau no sistema, que nem aconteceu ontem, o Cefaz ficou fora do ar, automaticamente as pessoas, poxa, o que aconteceu? Eles mandaram uma mensagem, mas automaticamente o pessoal do TI, o pessoal, os programadores, o pessoal foi lá e resolveu. Você imagina um sistema fora desse do ar, é um colapso. Isso é um estrangulamento que tem do sistema e você não consegue liberar as mercadorias, tudo tem prazo, tudo tem horário. Então o profissional ele tem que investir, ele tem que se aprimorar. Porque hoje essa geração, como eu citei, Jean, os filhos dos despachantes, esse pessoal, cada vez mais eles estão envolvidos. Assim, como é que eu posso dizer? Eles estão se envolvendo cada vez mais no sistema, no processo. Tanto é que as ferramentas que nem eu citei anteriormente, os novos processos de importação, o novo processo de importação, quer dizer, cada vez mais ele está buscando ter conhecimento. Porque o sistema ele vai cada vez mais aprimorar. Tudo a gente vê que desenvolve. Você via há X anos atrás que a gente não tinha um carro que tinha airbag. O airbag chegou, agora já está na tecnologia mais avançada, tecnologia embarcada. Então ele tem que se aprimorar. Ele tem que buscar esse conhecimento que é a ferramenta, porque, como eu falei agora há pouco, né? É uma nova era
melhor do que já era. É a era da tecnologia, da evolução tecnológica, e as pessoas têm que se aprimorar e não correr atrás. Quem corre atrás chega por último. E em conjunto, na frente, para buscar melhores resultados. E com certeza, essa questão, quando o profissional ele vai no cliente, ele tem um conhecimento. Quando ele senta na mesa, ele tem a pessoa que entende e domina o sistema. Ele não vai sozinho. E isso tem um grande ganho para ele. A empresa precisa de pessoas com conhecimento. E você chega lá com conhecimento e também com custos, né, competitivos no mercado. Aí você faz uma apresentação e a pessoa que está do outro lado do balcão, do outro lado da mesa, aliás, e vê que você tem realmente, você está capacitado, ela formaliza o contrato e te dá o serviço. Porque não tem como você segurar o cliente, né? O cliente, hoje ele trabalha com N despachantes. Você pega o radar dele e você tem várias pessoas. O importante é que você tenha um trabalho. Isso que eu sempre falo. Assim, você tendo um profissional que está trabalhando, exercendo a profissão, fazendo todos os seus recolhimentos perante a entidade de classe, o profissional associado ou não associado, mas você está trabalhando no mercado, você está ali se movimentando. E você, quando você se movimenta, você gera desenvolvimento, você gera postos de trabalho, você traz riqueza, desenvolvimento para a nossa cidade, para o Porto. Então, o profissional, cada vez mais, ele tem que buscar o conhecimento, se aprimorar. Quanto mais ele investe em tecnologia, em informação, com certeza, mais resultados ele vai ter para a empresa dele, para ele mesmo, né? Porque ele vai deixar um legado, porque hoje o sistema é fundamental, não tem como voltar atrás. Nós começamos no ICQ, hoje nós já estamos no WhatsApp. Quanto que evoluiu? Tecnologia. São processos, cada vez mais vão vir novas ferramentas para você se comunicar e você se relacionar com as pessoas. Então você tem que ter uma mente aberta e estar preparado, antenado e o principal, capacitado. Sim. Porque o Siscomex todo dia tá evoluiu. se reinventando. Sim, quando o Siscomex foi lançado, tanto é que no evento que eu tava, fez 30 anos o Cara Preta. Cara Preta que a gente brincava Siscomex de exportação. A telinha. A telinha, que era o mapa do Brasil com todos os traços. E WW, que era o Rempac, que era com a Embratel. Eu lembro disso tudo. Aquele barulho infernal, né? Que era diferente do ICQ aí, né? Era aquele barulho quando fazia conexão. É isso aí, meu. Lembrou que era a Embratel, era ali na Washington Luiz, quando travava o sistema, nossa, quanto que evoluiu? E a gente está acompanhando esse desenvolvimento. Obviamente, né? Hoje, com essas novas tecnologias, uma das coisas mais, assim, que eu tenho trabalhado bastante é participar com as entidades para que a gente possa contribuir. Eu estou aqui que eu posso contribuir com o desenvolvimento. Recentemente, estive na Receita Federal, tivemos a chegada de novos auditores, na Receita a nomeação de novos auditores e analistas. Tive na reunião dando as boas-vindas com o novo chefe do Ministério da Agricultura. Quer dizer, essa interlocução, articulação é muito importante. Apesar do momento, né, que a gente está vivendo, vocês estão tomando conhecimento, me permita até comentar, essa questão que está da mobilização da Receita Federal. Obviamente, né, a gente sempre comenta que são direitos, né, mas nós temos como entidade de classe deixar um apelo para que eles possam resolver isso o quanto antes, porque não é bom para o país. Nós temos diretamente e indiretamente, né, Rodolfo? Até conversei com você ontem, muitos postos de trabalho, muitas pessoas que dependem da movimentação da cidade, de tudo que acontece, são escritórios, você imagina com cargas paradas, isso não é bom. Eu sei que a Receita está trabalhando, agora em breve tem uma reunião lá em Brasília com o ministro da Fazenda, eu acredito que eles vão chegar a um consenso e resolver isso de forma mais harmônica e pacífica para que a gente possa prosperar, o nosso Brasil avançar cada vez mais e o trabalho sempre ter, o despachante, a gente está fazendo essa roda girar com desenvolvimento e fomentando cada vez mais para a nossa cidade, nossa região, o principal, a prestação de serviço. Entendeu? Então eu estou assim, muito confiante que isso chegue numa melhor, uma situação que seja assim bem discutida e que ambas as entidades, por ser direitos, né, a gente não pode discutir, mas que fique o apelo desde já, porque isso tudo se resolva, que como a gente já viveu tantas épocas, né, de mobilizações em tudo, e graças a Deus a gente sempre estava trabalhando e contribuindo para isso. Então a gente como entidade, como eu citei, é direito, a gente não pode interferir, mas nós estamos aqui para fazer um apelo para a entidade, para que ela veja isso da melhor forma possível, para que a gente possa continuar gerando riqueza, desenvolvimento para a nossa cidade e para o nosso país, e principal de tudo, né, agregando valor à prestação de serviço que é o profissional despachante aduaneiro. Muito bom. Tá certo. Uma questão também sobre a parte do despachante. O que o sindicato hoje pode fazer a mais
para os despachantes? O que tem, não fazer a mais, mas o que vocês têm em mente para melhorar a categoria? Olha, Não sei se você pode falar, se tem projetos, tudo. Cada pessoa, cada gestor que passou, ele sempre teve um sonho, né? Como já dizia Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Cada um de nós, eu na minha visão, na minha ótica, é de fazer algo sempre prosperar e pensando no futuro das novas gerações. Então, como entidade à frente, presidente, você tem que fomentar cada vez mais o conhecimento, tudo o que está acontecendo em modernização, em transformação. Para você ter uma ideia, em 113 anos, eu não me recordo, pelo menos o que eu já consultei os antigos, nunca numa federação nacional participou de uma feira, a maior feira de logística no mundo, que acontece em São Paulo. Então, essa vez ela vai estar lá. O que isso agrega? Agrega muito networking, prestação de serviço, você troca cartões, você presta... Ah, mas eu não vou lá para aquele happy hour. Negativo. Você tem que ir lá com uma outra visão, que pela primeira vez você tem uma federação que é o grande guarda-chuva, acolhendo os sindicatos filiados. Quer dizer, você se sente acolhido, porque é uma entidade que nos representa em Brasília e tem um poder, assim, uma força muito grande. E essa força, como é que ela é? Como você citou agora há pouco, né? É todos juntos trabalhando em prol de um único objetivo. O único ideal é a unidade, é trabalhar em conjunto para a gente poder ter resultado. E como como você falou, imagina nos tempos de hoje você poder proporcionar isso para o associado, para o despachante aduaneiro. O que ele ia falar? Poxa, o sindicato ele investe em feira, em network. Não, ele está investindo, sabe o quê? Em business, em pessoal, prestação de serviço em comércio, no desenvolvimento. Tudo você se relaciona com as pessoas. Tem vários importadores e exportadores. Você imagina, tu troca um contato, aí você pega aquele cartão, como sempre aconteceu, só não vai lá pro oba-oba. Você vai lá para poder visitar um stand que tem uma federação por trás. Então isso, assim, pensando na frente, é a minha visão, é sempre procurar investir no profissional para essa futura geração que venha lá na frente, que mostrar o quão o sindicato é importante, ele é forte, para que ele seja forte, ele precisa que ele participe. Esteja presente. Tá. Só assim que a gente consegue estar unido e o principal, fortalecido. Tá certo. Eu vou chamar de Melo agora, mas... Obrigado pelo carinho. Mas, infelizmente, o tempo está acabando. A gente pode conseguir... A gente podia estar falando horas e horas ainda aqui sobre comércio exterior, sobre... Tem muitas coisas que você estava contando nos bastidores aqui, que a gente podia... falar também tudo, mas o tempo, infelizmente, acabou, né? Uma coisa, você falou bastante de jovens, de passar para novas gerações. Que conselho, assim, que você pode dar para os jovens que quer entrar nessa área? Olha, Jean, eu falo para o jovem... Até presente. Falou, se você quiser falar para o jovem, vamos te ver. Pô, isso é a tecnologia, tá vendo? A evolução tecnológica. Você, jovem, que trabalha na área de comércio exterior ou quer adentrar na área de comércio exterior, você tem que acreditar naquilo que realmente que te move. Se você tem uma paixão e você tem potencial para trabalhar no comércio exterior, cara, acredite, abrace, converse com o seu patrão, com a pessoa que você quer, na empresa que você quer trabalhar, procure se aprimorar. Eu tenho certeza absoluta que um dia você vai chegar onde eu estou e sendo um profissional gabaritado, capacitado e o principal, talhado. Acredite, persevere, seja resiliente. Só com isso que você consegue andar para frente. Tá certo, muito obrigado. Presidente, eu só queria deixar mais umas palavras, assim, para agradecer primeiro. E eu vi que o senhor acredita muito em Deus, né? Sim. Isso é importantíssimo. Deus, né, ele gosta de usar os homens, né, como ferramentas, como instrumento dele. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele gosta de usar as pessoas, nós, para fazer o bem. Então, continue fazendo isso. Então, não só para o sindicato, mas para outras associações que for necessário. Mas eu sei que já deu para ver para o senhor que o senhor tem uma boa luz, uma boa energia. Continua fazendo isso, que é muito bom. Olha, Rodolfo, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na bancada. Um bate-papo muito gostoso, muito cativante, contagiante. Palavras, vocês me deixaram à vontade. Jean também, ao Guilherme, que está aí, tá fazendo, depois vai fazer os recortes aí, né? Por vocês me deixarem a ficar à vontade e contar um pouco da minha história. Como você mesmo citou, eu sou um cara muito católico, sou temente a Deus. Eu tenho muito que agradecer e eu sempre digo e afirmo, né? Que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos.
Então, cada vez que ele capacita, ele escolhe as pessoas, ele mostra o quão bom o teu coração é para que você possa servir ao invés de ser servido. Procure sempre fazer o bem, faça seu melhor. Saia de casa, eu vou fazer o meu melhor. Acredite, você tem potencial para isso. Muitas vezes vai ser só você e Deus, mas lembre-se, você é suficiente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Pelo carinho. Hoje, né, praticamente amanhã já é final de semana, mas estou aqui participando com vocês. Olha, a todos os telespectadores, o pessoal que acompanha, Hora do Pod, eu não posso dizer que eu estive aqui, porque pode participar e é uma honra interagir com vocês e deixar esse legado, essa energia do Melo, essa pessoa que sou, para poder passar cada um de vocês, o telespectador, as pessoas do outro lado que vão estar nos ouvindo. Acredite, você é capaz, você pode. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Pessoal, querem seguir o presidente? As redes sociais. Nas redes sociais, @Carlos Melo SDAS e no LinkedIn, Carlos Melo. Procurem lá que vocês vão conseguir acompanhar o dia a dia deles, algumas ações que ele faz. E me permita também, tem também ao nosso institucional, que esse é o meu como presidente, mas nós temos o SDAS, que é o direto do sindicato. Tem lá também do sindicato? Tem o do sindicato, legal. que é oficial, institucional. Ele vai colocar depois lá Perfeito, também, então. porque aí a pessoa segue o oficial, esse é o meu como presidente institucional. Tá. Mas não deixa de seguir, né? E eu agradecer, olha só, colocaram até uma foto bacana. E o mais legal de tudo, luz azul combinando, parabéns pra vocês. A minha gravata azul, Olha, o terno azul royal e hoje eu aqui de camisa azul. Poxa, essa cor é maravilhosa. Como já dizia o Roberto, né? Eu não sou o Roberto, mas sou o Carlos Alberto. Se chorei ou se sorri, no iPod eu vim aqui e vivi emoções com vocês. Isso aí, Obrigado. valeu. Obrigado. Viu? E o pessoal, sigam a gente também na Hora do Pod, tá? Dá um like. Hora do Pod, dá um like, se inscrevam no canal, que a gente vai conseguir cada vez mais crescer no canal e trazer mais pessoas mais interessantes e continuar assim, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu.